A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Vai viajar pelo Rio Grande, entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha? O pedágio é eletrônico no sistema Free Flow. Passou, seguiu, sem cancela, sem paradas. Vai longe? Usa tag. Sem tag? Então te cadastra e receba avisos das passagens. São 30 dias para pagar. Saiba mais, csg.com.br. Pedágio eletrônico Free Flow, do teu jeito. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Grande alegria, passaremos a ficar juntos a partir de agora aqui na TV Serra. É a minha, é a tua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. É hora da nossa entrevista do dia, o telejornalismo local, sempre os assuntos do momento, o nosso olhar para as questões, para os fatos que movimentam a comunidade farroupilhense. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e também da CSG Pedágio Eletrônico Free Flow. Vem cá, qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Não tem problema. Acesse www.csg.com.br e confira a forma que mais combinar com você. Vocês nos acompanham aqui, para quem tem a TV por assinatura, canal 526 da Claro, para toda a região cobertura Farroupilha. Também nos acompanha aqui no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube da TV Serra, tem o Instagram da TV Serra, tem o site também www.tvserra.tv. Ali no site tem os conteúdos do dia e também o streaming com a programação 24 horas e ainda tem o aplicativo da TV Serra, aplicativo de celular. Vai lá, baixe gratuitamente e você vai ter 24 horas na palma da tua mão a nossa programação. A gente faz tudo para estar sempre junto de vocês. Bom, o assunto que a gente vai colocar em pauta hoje, que nós conversaremos aqui, é um assunto que dominou muito Farroupilha nos últimos dias, nas últimas semanas. O caso que diz respeito ao vereador Maurício Belaver, um pedido de cassação do mandato do vereador Maurício Belaver foi apresentado em final de março, já início de abril no Legislativo Municipal, e a partir de lá todo um trâmite foi realizado por parte da Câmara Municipal até chegar no dia 15 de julho, então, com a sessão extraordinária de julgamento do processo de cassação do mandato do vereador Maurício Belaver. E nós queremos abrir espaço hoje também aqui na nossa TV Serra para o advogado de defesa colocar um pouco mais de como foi feito todo esse trabalho, o que faz o advogado de defesa num caso desses, como é que é organizado, que pontos, tem todo um estudo também do próprio caso. E para isso nós convidamos o Dr. Vinícius Filippini, da Filippini Advocacia, aqui de Farroupilha, para estar aqui nos estúdios, é nosso convidado no dia de hoje. Ele foi o advogado de defesa para a questão na Câmara de Vereadores, no caso que envolveu então a Câmara de Vereadores. Tem outros casos que envolvem o vereador em outras esferas que não vêm ao caso no momento. Doutor Vinícius, obrigado por estar aqui nos estúdios, bem-vindo, um prazer recebê-lo. Olá, tudo bem? Olá, Leandro, satisfação enorme estar aqui, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco mais a respeito desse processo, né, que tem
tomado aí os assuntos na nossa cidade, na nossa comunidade. Com certeza. Vamos começar um pouco atrás também, né? Porque o senhor é contatado em determinado momento, o seu escritório é contatado para também fazer a chamada defesa do vereador Maurício, em face que a Câmara de Vereadores já desenvolvia todo o trabalho da comissão processante que foi instituída na Câmara de Vereadores. Como é que se começa um trabalho desta magnitude, doutor? Leandro, o Maurício já é uma pessoa conhecida, já é da nossa relação, né? Também o Dr. Roque já estava atuando na parte penal, já tinha inclusive feito todos os encaminhamentos necessários para a questão lá da prisão, e aí o Dr. Roque, um grande parceiro, a gente já trabalhamos juntos no município de Farroupilha, a gente já se conhece de uma longa caminhada, e aí ele acabou fazendo essa indicação, fazendo esse encaminhamento do Maurício, porque conhece o meu trabalho, conhece a minha atuação, a gente não é só parceiro nesse... somos parceiros em diversas situações, então foi fácil fazer essa junção. Maurício se mostrou muito tranquilo desde o início, né? Ele ainda estava no sistema penitenciário, quando a gente conversou a primeira vez. Sim. Lá aquele momento era um momento bastante delicado. Tenso, mas a gente tentou trazer então um pouco mais de tranquilidade, tentar demonstrar para ele quais seriam efetivamente os passos desse processo, o que ele estaria respondendo perante a Câmara de Vereadores, perante a comunidade, perante os seus eleitores. Bom, aí se define a sua contratação como equipe jurídica, né, a Filipina Advocacia, para cuidar desse processo que tramitava na Câmara de Vereadores. Agora foi concluído, foi arquivado o processo, ok. Definida a contratação, né, como é que começa todo o trabalho da defesa diante do assunto? É um mergulhar profundo no caso para poder entender todos os detalhes e depois constituir os argumentos de defesa? Isso. No primeiro momento a gente precisava olhar muito para as questões penais, porque a gente sabia que isso é o que teria motivado, então, o pedido de cassação lá na Câmara de Vereadores. Então, essa parte eu ainda não tinha conhecimento, né? Aí comecei a olhar, então, pelos motivos que levaram o Maurício. Tanto lá levaram o Maurício a responder esse processo, né? Tanto lá na esfera penal como na Câmara de Vereadores, um argumento acabava fortalecendo, um argumento lá acabava fortalecendo a nossa defesa aqui. E a gente sabia que essa relação ia ser importante, principalmente porque lá naquele ambiente é que foram realizadas as principais provas, primeiro das medidas protetivas. Sim. E depois da prisão efetivamente, e principalmente lá estavam os argumentos que concederam a liberdade ao Maurício. E também a recomendação para que ele tratasse da sua saúde. Exatamente, né? Isso. Uhum. Eu acho que assim, que a parte técnica de todo esse processo, tanto a questão médica, sim, tanto a questão do judiciário, o MP, o Dr. Enzo, sempre com uma atuação qualificada, com muita atenção aos casos. Inclusive precisamos registrar que num primeiro momento opinaram pela manutenção da prisão. Mas depois que foi revisto? Depois foi revisto de maneira muito inteligente. O Dr. Roque trouxe aquilo que era necessário para a concessão para ser revogada a prisão. E aí, com a revogação da prisão, a gente sabia que tínhamos um prato cheio em relação às provas. As provas. É porque me parece que ele tem um tripé, me corrija se eu estiver equivocado, doutor Vinícius, mas é a questão da medida protetiva, e aqui não vou dizer se foi violado ou não, isso não cabe a mim, a medida protetiva, depois desencadeia a prisão, e depois, junto com tudo isso,
tem também a doença psicossomática, acho que é o termo, né? Enfim, a questão da doença do próprio vereador Maurício, né? Exato. Eu não quero, Leandro, entrar muito na defesa, porque a gente fez a defesa lá, fomos acompanhados aqui pela TV Serra, as pessoas que quiserem revisitar a parte da... Só ir lá. Só ir lá, retomar de novo. Mas assim, sim, o contexto ele é necessário para chegar numa conclusão. Qual que é o papel do advogado? Garantir que todas as provas estão postas. A gente sabia que existia um elemento político também envolvendo o voto dos vereadores. O chamado julgamento político, né? Exato. Que pode ser diferente do julgamento judicial. Isso. E aí jurídico. O advogado ficava preocupado tão somente em oferecer esses elementos de prova, em garantir ao cliente, no caso ao Maurício, que o processo fosse respeitado. E esse ponto é um ponto que deve ser chamado a atenção, por causa que os servidores da Câmara de Vereadores, a própria procuradora, a assessoria da comissão processante, tudo isso conduzido pelo trabalho do presidente Caleb, que conduziu de maneira muito eficaz e de maneira muito transparente todo esse processo. Deve ter sido muito difícil se colocar no lugar de presidente da comissão processante. Então eu quero deixar um abraço muito especial para o Caleb, porque em determinados momentos a gente esteve conversando a respeito desse processo. No final, Leandro, as pessoas podem divergir. Cada um tem as suas razões para fazer o entendimento, mas no decorrer a gente precisa sempre estar com muito respeito, respeitando principalmente o outro lado, e embora divergindo, né, embora estando atuando em lados opostos, um fazendo a denúncia e o outro fazendo a defesa, o respeito dos vereadores, Juliano, da Fran Bonassi, sempre foi assim, uma demonstração do elevado nível dos vereadores. Sim. Porque é aquela coisa, né? Quando se tem uma suspeita de um fato, não dá para se condenar. A partir de uma suspeita tem que se abrir espaço para o contraditório, ou seja, ouvir todas as partes. O senhor considera, doutor Vinícius, e que houve um bom espaço para o contraditório na Câmara sobre essa questão? Com certeza, com certeza. E nisso a gente não pode falar em nenhum ponto, né? A Câmara de Vereadores conduziu muito bem esse processo, como eu falei. O Caleb conduziu com muita tranquilidade, com muita transparência. Nesse ponto não há nenhuma divergência. Sim. Inclusive, processualmente falando, eu fiz uma petição no processo que não foi acolhida durante o processo e faz parte, e a gente entende dessa forma. Mas sim, chega num ponto que depois de a gente colocar tudo à mesa, há fatores políticos que também acabam envolvendo os votos dos vereadores. Mas que fogem da defesa, não foge da nossa alçada. Está no escopo da defesa, né? Sim, e desde o primeiro momento eu sabia que tinha a questão Maurício, do vereador Maurício, político Maurício, envolvido com a opinião que por vezes é uma opinião rasa, né, que é dada às pressas, e também tinha toda a questão processual. Desde o início eu fiz esse combinado com o Maurício, que eu pudesse ficar tão somente com a parte processual, com a parte do direito. Sim. E esse foi o meu foco. E isso é muito, Leandro, por causa que a gente precisa são muitos detalhes, muitas informações para trazer. Foram várias horas de muito esforço. De estudo no processo. A gente tem uma coisa que a gente nunca se arrepende, é de fazer as coisas com muita força, com muita dedicação. Me dediquei muito durante esse processo e, como eu falei lá na minha sustentação, eu ficaria surpreso se o Maurício tivesse sido cassado.
Sim. Seria uma surpresa para mim se tivesse sido cassado, porque eu confiava muito naquilo que estava colocado no processo. Sim. Até porque teve vários posicionamentos ali dentro da esfera política, dentro da Câmara de Vereadores, e é normal num parlamento, o próprio nome já diz, é um parlar, onde tem muitas correntes, tem muitas opiniões e tem que ser respeitado pela democracia, não restam dúvidas, né? Mas o senhor colocou também, durante uma entrevista rápida depois da sessão, de que o senhor viu que tinha algumas argumentações que estavam sendo posicionadas politicamente pela Câmara de Vereadores, que elas não se sustentavam, né? O senhor pode citar algumas? Principalmente a questão de que a Câmara de Vereadores passou por um vexame após a prisão. O processo vexatório. Esse processo vexatório. Nesse ponto, nós conversamos com vereadores. A gente teve contato com os vereadores após a prisão do Maurício. Sabendo do encaminhamento do Maurício, os vereadores passaram a ligar para o Roque, que encaminhava ligações para mim porque não queria se envolver na questão Câmara de Vereadores. Então, eu conversei com diversos vereadores depois da prisão do Maurício. E os vereadores me mostravam estar preocupado com a situação de saúde, com a situação de quais os próximos passos de tudo isso, mas em nenhum momento me relatou estar envergonhado que houvesse algum prejuízo à instituição. Iniciar o processo... A preocupação era com a saúde do colega. Com certeza, com certeza. Todos que me relataram em relação à saúde do colega, de como que estava a integridade física dele e quais seriam os próximos passos, tanto na esfera penal como já prevendo que ia ocorrer o processo administrativo, Leandro, porque conforme foi dito, o pedido de cassação iniciou poucas horas depois da notícia de prisão. Então ele foi preso de manhã e no final do dia já tinha o processo de cassação na Câmara de Vereadores. Certo. Uma outra fala que o senhor fez também, doutor Vinícius, na Câmara Municipal e aqui até envolve a imprensa, né, de que dentro do próprio processo tem vários recortes de publicação de matérias jornalísticas, né, e aí politicamente alguns vereadores colocavam de que aí estava sendo noticiado na imprensa a questão de vexame e tudo mais, e o senhor fez uma afirmação de que não daria para se basear nas matérias, nas manchetes da imprensa. As manchetes da imprensa podem ser importantes, mas elas não devem ditar um processo? Exato. A imprensa fez o papel. Inclusive foi trabalhado aqui na TV Serra esse assunto. A imprensa fez o papel. Obviamente o noticiário ia aparecer uma notícia depois da prisão de um vereador. Isso é natural. Mas o que a defesa tentou demonstrar e sustentou é que aquela manchete não poderia se transformar numa prova para a cassação do vereador. Uma prova cabal, como se diz. Uma prova cabal, uma prova que determinasse o andamento do processo. Ainda mais, Leandro, numa questão de cassação, que é a medida extrema para os vereadores. Quando alguém se coloca para ser vereador, ele vem respaldado pela força popular. E ele está no interesse de fazer o seu mandato. O vereador Maurício tem interesse em cumprir aquilo que ele se propôs a colocar, a fazer. Ele tem interesse em concluir aquele compromisso que ele fez com o eleitor dele. Não quer dizer que ele não possa ser cassado, ou qualquer outro vereador possa ser cassado. Agora, a defesa entende que é insuficiente só a manchete. A manchete ela é positiva, inclusive para iniciar o processo de apuração. Agora, a manchete não tem força suficiente, e eu acho que esse é o ponto principal da defesa, não tem força suficiente para a condenação, ou a cassação nesse caso. Foi relatado lá no início que havia o porte de arma, e que também tinha ocorrido uma violência. Isso ficou demonstrado, isso ficou afastado. A própria denunciante, né, na manifestação dela, mais uma vez, com muita
assim, com muita verdade no posicionamento dela, porque ela entendeu também que fazia parte da pauta dela e é muito justificável isso, né? Em nenhum momento, na fala de nenhum vereador, era contra a Lei Maria da Penha, era contra aquilo que a Lei Maria da Penha traz de proteção, né, para a mulher. Então a Fran foi muito, a denunciante, a vereadora Franciele Bonassi, ela foi muito sincera nesse ponto. Ela também entende que não houve a agressão, que muito provavelmente não houve a agressão nas palavras dela. Tá? Então, dito isso, o que restou? A vergonha, que eu sinceramente não percebi essa vergonha, esse envergonhamento à Câmara de Vereadores, não trouxe esse reflexo à Câmara de Vereadores. O fato não teria sido prejudicial ao andamento da Câmara? Com absoluta certeza, não foi. Com absoluta certeza não foi. E isso ficou demonstrado uma vez que o processo foi aberto, a comissão foi formada, o processo administrativo após a denúncia andou regularmente. Não houve nem interrupção nisso. Tá? Outro ponto, não houve nenhuma interrupção de sessão, nenhum trabalho foi prejudicado. Ou seja, aquilo que aconteceu na vida particular do Maurício merecia uma apuração, mas não significava a cassação. Certo. Em determinado momento da sua defesa, me corrija se eu estiver equivocado também, o senhor até aventou a possibilidade, diante do caso, de que se a Câmara talvez poderia ter pensado numa medida de suspensão por um determinado período do mandato do vereador. Até aí, pelo que eu entendi, o senhor considerava plausível, mas considerava exagero a cassação do mandato. É isso? Isso. Lá no início, quando nós recebemos essa denúncia, então nós conversamos com o Maurício, a gente estava tentando entender tudo isso, e a própria denúncia abriu essa possibilidade, porque em determinado momento a denúncia falava do Código de Ética, e essa sanção é uma sanção que é de uma lei federal, que é a sanção do processo de cassação. Então, eram coisas distintas. A gente não poderia, a partir da denúncia, daquilo que foi dito da denúncia, tratar na Câmara de Vereadores e sim lá no processo de cassação. Eu tentei trazer esse processo para a Câmara de Vereadores. A Procuradoria não permitiu que assim eu fosse. Tá? E, mais uma vez, a gente pode discordar, mas a gente tem que respeitar. Então, foi apontado isso durante o processo, que para a defesa a melhor via seria o Código de Conduta da Câmara de Vereadores. Sim, ser aplicado. Isso, e aí isso possibilitaria, e desde o início, Leandro, desde o início, a gente afirmou isso, que não teria problema nenhum se houvesse uma suspensão, se houvesse o entendimento de uma suspensão por esta falta que ocorreu. Por um período, seja lá 1 mês, 2 meses, enfim, né? Agora estamos falando da medida extrema, e aí chegar na medida extrema... Foi direto na medida extrema. Isso, daí para chegar na medida extrema não havia elementos suficientes. Perfeito. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta em seguida falando mais com o Dr. Vinícius Filippini. Filippini Advocacia, nosso convidado hoje aqui. Dr. Vinícius foi o advogado de defesa do vereador Maurício Belaver, no caso do processo que tramitou na Câmara Municipal, que tratava a respeito, que solicitava a cassação do mandato do vereador, mas a Câmara de Vereadores não cassou o mandato, foi respeitado o regimento interno, então a maioria, não foi a maioria dos votos da Câmara, é importante deixar claro isso, mas não houve os 2/3 dos vereadores aptos a votarem para constituir a cassação do mandato. Então, o vereador Maurício mantém o seu mandato normalmente no Legislativo. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio
Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Vai viajar pelo Rio Grande, entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha? O pedágio é eletrônico no sistema Free Flow. Passou, seguiu, sem cancela, sem paradas. Vai longe? Usa tag. Sem tag? Então te cadastra e receba avisos das passagens. São 30 dias para pagar. Saiba mais, csg.com.br. Pedágio eletrônico Free Flow, do teu jeito. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br.
Ter um seguro é tudo, é proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fone 2628-2200. WhatsApp 549-9146-9446. Siga nossas redes sociais e acompanhe dicas e informações. Acesse aí o Facebook e o Instagram da Borfar Seguros e confira. Escolher o futuro é como viajar. Você decide o sentido antes de começar. Tantos sonhos e caminhos pra explorar. E a UX é o lugar certo pra se encontrar. Viver experiências que transformam. Descubra horizontes que inspiram. Seja protagonista de uma história feita pra brilhar. UX, a escolha que faz sentido. O compliance, ele é uma realidade e as pessoas desconhecem o seu efetivo significado. São pessoas, o TI ou o advogado, que regulamentam a utilização de determinada situação, por exemplo, um site, ou aquela máquina de cartão, ou a câmera de segurança de trabalho vinculada a uma empresa. Isso vai fazer com que regras, ou seja, quem pode acessar a câmera dentro do emprego, quem pode utilizar a máquina de cartão de crédito, se acontecer uma invasão no site da empresa, o que deve se proteger? Isso é compliance. Regulamentar o uso da ferramenta, regulamentar o uso do computador pelos funcionários. Vai poder acessar um site particular, pode fazer um trabalho durante o seu intervalo utilizando a internet ou o computador da empresa? Isso são regramentos que se colocam no papel e se estabelecem junto com quem efetivamente utiliza a internet, o computador no dia a dia de uma empresa ou mesmo para fins de consumo. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia. Hoje nosso convidado é o Dr. Vinícius Filippini, da Filippini Advocacia, aqui de Farroupilha. Está aqui nos estúdios da TV Serra. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta. Ligue 54 3698 1103. E também CSG Pedágio Eletrônico Free Flow. Você sabe como acertar o teu pagamento do pedágio eletrônico Free Flow? Não tem dúvida, vai lá, www.csg.com.br, tem várias formas, veja que mais combinar com você. Dr. Vinícius Filippini, ainda sobre esse caso que envolveu o vereador Maurício Belaver, eu gostaria que o senhor explicasse, porque o senhor tem um conhecimento jurídico também, num caso, a partir da lei orgânica do município, do regimento da própria Câmara de Vereadores, até para as pessoas entenderem, nós tivemos mais votos entre os vereadores aptos a votarem, que sugeriam, que defendiam a cassação, menos votos de vereadores que foram contra a cassação. E o vereador não foi cassado. Como é que funciona isso? Não é a chamada maioria simples, né? Mas para haver uma cassação tem que haver uma maioria qualificada. Explica para nós um pouquinho sobre isso. Isso.
Em linhas gerais, trata-se de uma maioria qualificada e muito provavelmente o legislador chegou a esse ponto porque queria evitar que qualquer combinado permitisse uma cassação, sabendo que eventualmente a politicagem, a parte da política se sobressai aos fatos. Então, justamente para evitar esse tipo de situação é que se exige uma maioria qualificada, uma busca mais difícil de alcançar o voto. O que é uma maioria qualificada? São os 2/3 de um colegiado, é isso? Exatamente, né? Isso. Exatamente isso. Por isso essa disparidade na questão dos votos. Aqui, de Farroupilha, 15 vereadores, 2/3 equivalem a 10 vereadores. Exatamente é isso, né? Bom, são 15 vereadores, mas não eram 15 vereadores aptos a votarem, né? A denunciante não vota e também o denunciado não vota. Lá no início, o doutor Roque, o vereador Roque, ele não votou porque ele ainda estava somente tão envolvido na questão criminal e penal. E aí, naquele momento, de maneira muito inteligente, ele se absteve de votar. E aí ele não... Inclusive, ele poderia assumir a defesa do Maurício. Nada o impedia nesse sentido. Ele poderia fazer a defesa do Maurício e se sentiu melhor que não, e era o melhor a fazer, né? Que encaminhasse para alguém da confiança, alguém que pudesse trabalhar a parte jurídica para o Maurício ali na Câmara de Vereadores. Bom, então a gente tinha um total de 13 vereadores aptos a votarem, era isso, né? Exatamente isso. E para a manutenção do mandato do vereador Maurício Belaver, eram necessários 4 votos. Bastavam 4 votos, alcançamos 5 votos, então ainda passou daquilo que era necessário para o Maurício manter o cargo. Perfeito. Eu quero lhe ouvir também sobre um outro assunto que vira e mexe, está muito na moda, né? Na esfera política principalmente, mas não só. Quando a gente ouve aquele termo assim, é quebra de decoro parlamentar. Quando eu digo quebra de decoro parlamentar, eu estou falando, obviamente, da própria política, né? O cidadão teve uma quebra de decoro. O que é quebra de decoro? O que é a palavra decoro? Isso. Basicamente, Leandro, é um código de conduta daquela profissão, daquilo que eles estão se colocando a fazer, né? Seja vereador, deputado, federal, estadual, senador, presidente. Então, é mais esse código de conduta, tentar trazer para essa figura pública elementos mais do que um cidadão comum, trazer junto essa responsabilidade de como é estar representando o público, representando um grupo de pessoas. Em outras palavras também, aquela coisa, o que é um código de conduta? Fazer o correto, é isso, né? Exato. A pessoa teve quebra de decoro, a pessoa talvez não tenha sido correta. Isso, e para alguns uma atitude é mais ou menos correta, e para justificar a quebra de decoro, aí entra a parte do advogado, entra a parte da legislação. Precisam elementos, principalmente 3 deles. Precisa de um fato, precisa demonstrar que esse fato gerou uma causalidade à Câmara de Vereadores, e também precisa demonstrar as consequências desse fato e desse nexo que precisa existir. Então, a quebra de decoro, ela não é discricionária da Câmara de Vereadores. Existem alguns elementos para que você, respondendo a esses elementos, consiga configurar quebra de decoro ou não. Com certeza. Doutor, um outro assunto, né? Porque isso envolve muitas pessoas que são públicas, né? Pessoas públicas, sei lá, políticos... jornalista também é uma pessoa pública, um profissional público, né? Todos nós temos a nossa vida pessoal. Eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho a minha vida profissional. Como é que deve ser esse equilíbrio, vou usar essa palavra, esse equilíbrio entre as condutas, os teus afazeres da tua vida pessoal com a tua vida profissional?
O que daqui a pouco você faz lá na tua vida pessoal que pode impactar na tua vida profissional? É uma linha bastante delicada, tem horas que parece que ela não existe, mas existe aí uma linha. E em algumas ocasiões, reflexos da atividade profissional impactam na vida pessoal e também vice-versa, né? Entendo que esse é um dilema de muitas profissões, né, Leandro? Quem tá trabalhando com as pessoas, principalmente, com o público, precisa estar fazendo esse balanço daquilo que é vida pessoal e daquilo que é vida particular. Eu acho que tanto o agente público precisa fazer esse balanço, mas também as pessoas precisam considerar. Não quer dizer que eu vou sair para uma janta com os amigos e vou ficar um pouco mais animado lá e vou pegar o karaokê, que não é uma coisa que é minha, sim, sabe? E vou sair cantando. Não quer dizer que aquele evento ali me transforme naquele tipo de pessoa. Sim. Muito pelo contrário. E aquele ambiente te permitia? Aquele ambiente permitia. E é, como eu falei, é um dilema de muitos. Agora, quem é figura pública, no caso de um vereador, no caso de um prefeito municipal, tem que ter uma conduta. Aí é mais latente ainda. A pessoa fica exposta. Fica exposta, isso se torna mais evidente. Então, sim, eu não concordo com todas as atitudes do vereador Maurício. Eu posso não concordar com todas as atitudes dele, na vida particular, lá no íntimo dele. Sim. Daqui a pouco eu não estaria, e nem você, reagindo à forma que ele reagiu. Agora, há uma diferença de um evento isolado, transformar essa pessoa naquilo. Citei o exemplo do karaokê, né? O exemplo isolado não pode me transformar num cara que sai cantando em todo karaokê por aí. Tá? Mesma coisa do Maurício. Um evento isolado não pode transformar no todo do Maurício. Maurício também, ele não chegou sem representar alguém, ele não chegou sem fazer algum trabalho, então algum envolvimento ele teve. E, infelizmente, né, para muitos, só a notícia basta, mas o Maurício tem uma história, tem uma filha para criar, tem uma trajetória, trajetória na comunidade. Sim. Exatamente isso. Sim. Eu acho que somente um evento, somente uma prisão preventiva, nesse caso, não é o suficiente para demonstrar que ele precisa ser cassado. Sim. Muito pelo contrário. Bom, essa questão, só para a gente finalizar, essa questão do processo de cassação do mandato do vereador Maurício Belaver está liquidada, como a gente diz, na Câmara de Vereadores, né? Foi votado, teve o contraditório, cumpriu todos os trâmites, foi votado, o processo foi arquivado pela própria determinação da Câmara de Vereadores, isso está feito. Questão política me parece encerrada. A questão ainda criminal, na outra esfera jurídica do caso, ela segue ainda. Não dá para se dizer que é condenado, nem que não seja condenado. Tem que esperar o trâmite, o julgamento final. É importante, né? Porque quando que está num processo judicial, no início até ele não, como é que diz o termo técnico, transitado julgado, é prematuro dizer você condenar a pessoa ou não condenar a pessoa. Quando terminou, bom, aí vai ter o parecer jurídico, é aquele fim de papo, né? É isso? Exatamente. E esse é um ponto importante por causa que nem o inquérito policial se encerrou ainda. Sim. Nós não sabemos qual vai ser o encaminhamento do delegado, qual vai ser o encaminhamento do Ministério Público. Não se tem essa conclusão. Sim. Eles ainda não chegaram a essa conclusão. Isso é importante que seja dito. Tá? Então, ainda não temos essa resposta. Até onde eu sei, como eu falei, eu preciso reforçar, eu não cuido da parte penal. Sim. Esse é um outro advogado. Foi só esta parte na Câmara Municipal. Até onde eu sei, né, não encerrou ainda nem sequer o inquérito. Sim. É só para deixar claro, então foi vencida a parte, em outras palavras, política na Câmara de Vereadores. É isso, né? E no processo da Câmara de Vereadores esse já encerrou, esse já foi arquivado, esse processo já encerrou. Maurício segue a vida dele como vereador normalmente. O seu mandato, né? Com certeza.
Doutor Vinícius, muito agradecido, lhe deixo as palavras finais, algo mais que gostaria de acrescentar, enfim, muito obrigado por essa oportunidade também, colocando aqui, falando, não tendo uma oportunidade também para ouvir um pouquinho de como foi articulada toda a questão da defesa do vereador Maurício Belaver. Obrigado pela tua presença aqui, fique com as considerações finais. Muito obrigado, Leandro, uma satisfação enorme estar aqui falando, né, na TV Serra, uma satisfação enorme poder falar mais uma vez do meu trabalho, de tudo que foi realizado nesse processo. Ficamos muito contentes com o resultado, no final das contas o resultado foi positivo para o nosso cliente, é o que buscávamos. Eu quero deixar um abraço especial para minha colega a doutora Bruna Riso, que tem caminhado conosco na Filipine Advocacia. Então, um abraço especial para a colega, um abraço especial para o Maurício e muito obrigado pela oportunidade. Ótimo, nós que agradecemos, muito obrigado, doutor Vinícius Filipine, foi o advogado de defesa do vereador Maurício Belaver na Câmara de Vereadores aqui de Farroupilha e também integrante da equipe da Filipine Advocacia aqui do nosso município. Então, agradeço pela presença, ficamos por aqui, um forte abraço e até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Vai viajar pelo Rio Grande, entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha? O pedágio é eletrônico no sistema Free Flow. Passou, seguiu, sem cancela, sem paradas. Vai longe? Usa tag. Sem tag? Então te cadastra e receba avisos das passagens. São 30 dias para pagar. Saiba mais, csg.com.br. Pedágio eletrônico Free Flow, do teu jeito.